Desde julho do ano passado, nós tivemos o lançamento da política para a população em situação de rua. Foi um ano de formulação. Desde junho de 2011, nós discutimos com a sociedade civil, com diversos órgãos do governo, qual seria a melhor formulação para a política para a população em situação de rua. E, desenhando a política, nós percebemos que uma das grandes carências era justamente a abordagem da população em situação de rua. E daí surgiu a ideia de fazer com que nós tivéssemos um serviço de abordagem. Visitamos outros estados brasileiros que tinham experiências semelhantes e procuramos inovar no Distrito Federal de forma que o serviço fosse de 10 da manhã às 10 da noite e todos os dias da semana, de forma que nós tivéssemos então ao todo 28 equipes, 14 equipes por dia, trabalhando de forma sistemática e continuada. Porque até então nós tínhamos serviços de abordagem de execução direta, mas eles não eram eficazes porque não faziam essa vinculação cotidiana com quem estava em situação de rua. E o que foi mais interessante é que no desenho dessa proposta nós colocamos, além de uma Kombi identificada que possa servir de uma retaguarda, uma das 5 pessoas é o motorista e brigadista ao mesmo tempo, e uma das pessoas também já foi pessoa em situação de rua. Com isso, essas pessoas ajudaram os demais integrantes a terem realmente um contato mais direto pela linguagem e pelos lugares onde ele também um dia já esteve escondido, abrigado, e de forma que nós tivéssemos então toda uma possibilidade de acesso. Em um mês, mais de 1000 pessoas abordadas, 200 delas hoje já se encontram em abrigos, lugares de acolhimento. E desde o dia 1º de outubro, então nós tivemos também a assinatura da ampliação de mais um convênio para acolhimento em casas de passagem com diferentes identidades, para mulheres com filhos, para idosos, para adolescentes, crianças, de forma que nós pudéssemos ter um conjunto de serviços mais adequados para a população em situação de rua e, a partir daí, além dos encaminhamentos, mais de 30 hospitalizados, algumas pessoas que aceitaram o encaminhamento para comunidades terapêuticas, além daqueles que também aceitaram retornar para a sua cidade de origem. Então, de fato, o sucesso do serviço de abordagem vem dessa relação muito próxima da SEDEST, do governo como um todo. Nós temos um comitê que acompanha a política para a população em situação de rua e, ao mesmo tempo, temos uma entidade da sociedade civil inscrita no Conselho de Assistência Social, comprometida com a oferta de serviço. Para completar todo esse conjunto de proposições, nós tivemos também um intenso processo de formação. Ao todo, são 164 pessoas que estão dedicadas para o serviço de abordagem, porque não são só as equipes que estão na rua abordando as pessoas em todo o Distrito Federal, mas principalmente concentrado no Plano Piloto, em Taguatinga e na Ceilândia, onde está a maior parte das pessoas em situação de rua, mas também a retaguarda para que essas equipes com assistente social, psicólogo, sociólogo, de forma que eles pudessem também ter o encaminhamento até a discussão de alguns casos, para que a gente possa então ter realmente uma cidadania para a população em situação de rua. Tem muitas das pessoas que são encaminhadas para o nosso Centro POP. Nós temos 2 hoje aqui no Distrito Federal, aqui no Plano Piloto e também em Taguatinga, e o próximo será inaugurado em Ceilândia. E estamos, além desse convênio com 5 novas casas de passagens, nós temos 3 unidades para 150 pessoas sendo construídas, uma sendo finalizada na Ceilândia e outras 2 sendo construídas em São Sebastião e em Planaltina, no Arapuanga, de forma que realmente nós possamos contar com toda uma rede de serviços para essa população que, como diz nosso governador Agnello, é governo para quem mais precisa de governo, e essa é uma das populações mais necessitadas de garantia de direitos, que é o que nós estamos promovendo por meio da política de assistência social. Política para a população em situação de rua, ela contempla 9 âmbitos de políticas públicas, Além da assistência social, educação, saúde, moradia, esporte, lazer, cultura, segurança pública, defensoria pública. Então, ao todo, é um conjunto de direitos que nós estamos procurando garantir. A primeira abordagem nossa, de fato, é esse cuidado, e nós temos como perspectiva que nós tenhamos, no prazo do máximo de 1 ano, ninguém mais em situação de rua no Distrito Federal.
Agora, para isso, é preciso também conscientizar que tem muitas situações em que as pessoas vão para a rua por conflitos familiares. Então, de fato, essa situação nós precisamos mudar aqui no Distrito Federal para que as pessoas compreendam que uma pessoa não vai para a rua porque quer. Então, ou tem um envolvimento com drogas, ou tem um conflito familiar muito severo, ou falta moradia, falta garantia de direitos básicos. E por isso que, para completar essa política pública, nós temos as demais políticas, por exemplo, para os catadores, a questão da política de resíduos sólidos. Nós estamos num processo de construção de 12 galpões, a própria SEDEST já alugou galpões para que nós tivéssemos as pessoas que estão em situação de rua, que são catadores organizados em cooperativas ou mesmo desorganizados, para que eles possam ter um lugar digno para trabalhar. E agora, saindo a regulamentação da lei de benefícios sociais, nós vamos poder colocar as pessoas no auxílio aluguel até que possam ser atendidas pela nossa política habitacional do Morar Bem. Então é uma série de garantias e de direitos estruturantes da vida, de forma que a pessoa tenha a garantia do meio de vida dela e um lugar para morar com dignidade. E a partir daí, todo o acesso à educação, temos o programa DF alfabetizado, as primeiras classes do EJA, além da política do Bolsa Família. Então, é a proteção social que realmente vai se aproximando e vai garantindo que esses direitos sejam respeitados. Nós tínhamos uma expectativa de que nós tivéssemos uma adesão de 10%, ou seja, cada equipe, à medida que abordasse 10 pessoas em situação de rua, uma dessas pessoas, um desses grupos, aceitasse o encaminhamento de serviços. Então nós tivemos uma adesão muito maior do que a expectativa inicial. Então hoje, nós com 1 mês e 10 dias praticamente, nós já temos mais de 283 pessoas que aceitaram acolhimento ou na Casa Santo André e agora na ampliação do serviço, ou nas nossas unidades que já existiam na gestão direta da SEDEST. Além disso, mais de 2.200 pessoas foram abordadas, mas foram abertos e estão em acompanhamento sistemático 1.038 pessoas, ou seja, nós estimamos que hoje, pela pesquisa do UNB, tenhamos 2.500 pessoas em situação de rua. Então isso significa que de cada 5 pessoas em situação de rua, nós já conseguimos chegar a 2 delas. Então de cada 5, 2 já foram abordadas e praticamente dessas 2 abordadas, a metade aderiu ao serviço ou para o encaminhamento de retorno à sua cidade de origem, ou para acolhimento ou hospitalização, ou seja, nós estamos conseguindo fazer com que o serviço tenha credibilidade e eficácia, porque se a gente não tem um encaminhamento posterior à abordagem, o serviço fica desacreditado. Então, eu acho que o grande salto qualitativo que nós temos hoje é poder oferecer um serviço, e a meta até o final do governo, efetivamente até dezembro de 2014, é que nós não tenhamos mais nenhuma pessoa em situação de rua. Agora, para isso, a população também precisa estar conhecendo melhor o serviço, e por isso que é muito importante que eles divulguem esse serviço que está acontecendo e, ao mesmo tempo, possam também perceber que a doação, e é muito importante que a nossa população do Distrito Federal seja solidária com os mais pobres, possa ser feita nos lugares, nas instituições ou no Centro Pop. Nós temos uma campanha permanente que se chama Cidadania Tem Endereço, porque chega no final do ano, muitas pessoas trocam seus móveis, eletrodomésticos, e a gente está, então, chamando a toda a população para que essas doações sejam dirigidas para o Centro Pop, ou até as pessoas possam fazer contato conosco pelo 156 opção 1, e dizer se tem alguma coisa para doar, e a gente vai organizar o nosso serviço, o caminhão da SEDEST pode ir lá buscar essa doação e ela vai para o Centro Pop, e nós estamos com articulação com as secretarias municipais dos municípios aqui da região metropolitana de Brasília, para que a gente possa entregar lá no município, acompanhado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, para que as pessoas então possam ter na sua própria cidade aqueles benefícios de forma mais digna, que vem buscar muitas vezes situação de rua aqui no Distrito Federal, porque pelo levantamento que foi feito, 80% da população em situação de rua aqui, principalmente no plano piloto, são oriundas dos municípios da região metropolitana. Então nós temos toda a chance de poder realmente resolver e fazer com que essas pessoas tenham dignidade e tenham a sua situação de pobreza enfrentada como resposta às políticas públicas, na verdade. Toda pessoa que perceber alguém em situação de rua ou numa situação completamente indigna pode ligar para o 56 opção 1
e dizer então quantas são as pessoas, quais são as suas características, um ponto de referência para que a equipe possa chegar lá. Essa informação ela vem para o nosso serviço, vem para a nossa ouvidoria da SEDEST, e a ouvidoria aciona o serviço de Cidade Acolhedora. E nós queremos, se a pessoa deixar o contato, em 24 horas retornar para a pessoa dizendo se foi aceito os serviços que foram oferecidos, qual foi o encaminhamento que foi dado, de forma que nós tenhamos realmente um padrão de serviço público na capital do Brasil de primeiro mundo, porque de fato nós precisamos fazer com que nós tenhamos a dignidade dessas pessoas garantidas. Então a atitude tem que ser a informação, a tolerância, estabelecer proximidade com as pessoas, de forma que elas possam perceber que elas estão sendo acolhidas, e a partir daí então o encaminhamento, o serviço público não tardará para chegar e fazer com que ela tenha um encaminhamento concreto, né? Claro, um grande desafio que a gente tem é que muitas pessoas identificam pessoas em situação de rua com o uso do crack, e a nossa experiência hoje demonstra que a pior droga que está na rua é o alcoolismo, é o álcool, né? É a droga legal, é ela que abre a porta para as outras drogas, né? E, na verdade, para nossa surpresa também, mais da metade não usa nenhum tipo de droga. São trabalhadores que estão em situação de rua, carpinteiros, jardineiros, guardadores de carros e veículos, e uma outra parte, como eu já mencionei, são catadores de materiais recicláveis. Então, estão na rua porque ali está o seu meio de vida. E tem uma parte desses, então, que moram aqui na região do entorno e que trabalham aqui durante a semana e, no final, voltam para suas casas. Então, para cada situação dessa, nós estamos pensando arranjos de políticas públicas, acolhimento noturno, para que as pessoas não fiquem na rua vulneráveis a tipo de ações que possam realmente atentar contra a vida dessas pessoas, né? O serviço também se dirige a criança e adolescente em situação de trabalho infantil e em situação de exploração sexual. Por isso, inclusive, que o serviço foi até às 10 da noite, porque é nessa primeira faixa da noite que a gente, infelizmente, ainda encontra alguns adolescentes, às vezes patrocinado pelos próprios pais, que vêm à noite nos bares da cidade ainda fazer ofertas de produtos artesanais, e isso realmente configura como trabalho infantil. Sempre que nós encontramos crianças, sejam acompanhadas pelos pais ou não, quando estão acompanhados pelos pais, eles vão junto com os pais a partir da decisão que os pais tomarem. Principalmente vão para o centro POP, né? Agora, quando estão desacompanhadas, aí nós sempre acionamos o Conselho Tutelar daquele território, porque aí as providências, no caso da proteção à criança e adolescente, elas são tomadas pelo Conselho Tutelar, e a partir dessa informação para o Conselho Tutelar, às vezes o Conselheiro Tutelar acompanha a equipe de Cidade Acolhedora para que a pessoa possa então ter o encaminhamento àquela criança e adolescente. Nós temos serviço de acolhimento também para criança e adolescente em situação de rua, temos para criança e adolescente evadida dos nossos abrigos, mas com medida protetiva. Então, cada criança tem uma situação específica que merece atenção, e sempre com essa interação com o Conselho Tutelar. Ninguém sai à força da rua, as pessoas são convencidas que a rua não é o lugar adequado para que a gente possa garantir direitos.